que olhar as pessoas de outra forma, não só do jeito que eu carrego comigo a minha expectativa, né? Que eu deixei de colocar muita expectativa nas pessoas e olho elas como elas realmente são hoje em dia. Pessoas comuns que estão em evolução como eu estou. É isso. E todas estão aqui para nos ensinar alguma coisa. Por Isso. exemplo, as relações, que é uma das coisas mais difíceis de nós lidarmos, porque é muito fácil viver numa bolha, é muito fácil eu viver sozinha e eu pensar assim, eu sou tão boa, eu sou tão luz, eu não vou sair para a rua porque aquelas pessoas são todas horríveis. É muito fácil isto, o difícil mesmo é nós vivemos em comunidade, é nós nos relacionarmos. Isto porquê? Porque nós vamos lidar com o bom e o menos bom de cada um e vai-nos exatamente mostrar como um espelho aquilo que existe dentro de cada um de nós. Então, nas relações de amizade, nas relações familiares, nas relações amorosas, nós vamos sim lidar com essas sombras. Nós vamos olhar, por exemplo, para os pais e pensar, olha, eles foram, por exemplo, agressivos, ou muito mandões, ou muito restritos na educação. Eu quero ser assim, eu quero ser liberal. Mas aquilo que eles foram existe dentro de mim. Eu é que vou escolher se vou ou não olhar para isso. Se nós tivermos relações difíceis com os irmãos, nas relações amorosas, tudo isso é um desafio para nós olharmos exatamente às nossas sombras e também à nossa luz, porque por vezes nós idolatramos pessoas, nós caímos naquela ilusão de que a pessoa tem tudo de bom. Não, não tem. Ela também tem coisas menos boas. E aquilo que nós também vemos de luz no outro também existe em nós. Então, se eu olhar e pensar, o Anderson é tão inteligente, ele é tão meigo, ele é tão dócil, isso provavelmente também existe em mim. Mas se eu pensar assim, olha, ele é inseguro, ou ele é raivoso, eu também sou. Agora, será que eu quero olhar? Então, é pegar nisto e fazer disto um exercício. Porquê é que aquela pessoa me incomoda? Porquê é que eu não gosto daquilo? Não tem nada de errado. Nós temos muitas coisas em comum, vamos ter algumas diferentes. Obviamente que não somos obrigados a estar em ambientes que nós sentimos que a energia não ressoa com a nossa. Não precisamos também de estar a conviver com pessoas onde não temos qualquer tipo de afinidade, mas não precisamos de julgar. Podemos olhar e perceber, ok, aquela pessoa é assim, eu já fui assim também. Ou eu sei que isso existe em mim e eu estar com esta pessoa provavelmente vai despertar esse meu lado que eu não gosto tanto. Se eu estiver no meio de pessoas extremamente raivosas, eu sei que eu também sou. Então, provavelmente, eu não preciso de despertar esse meu lado tão raivoso a troco de nada, para não fazer nada, ou simplesmente para discutir, para gritar, para brigar. Então, eu posso escolher não estar presente nesses momentos ou não estar a conviver tanto com essas pessoas. Mas nós precisamos de sair para a rua, nós precisamos de conviver, nós precisamos de nos relacionarmos. Ninguém vai ficar fechado numa bolha e viver sozinho, ou viver só com duas e três pessoas. Nós precisamos de sair, fazer compras, de pagar contas. Nós precisamos uns dos outros. Nós estamos todos aqui na Terra para aprender, para evoluir, e vamos sim ter que lidar com o pior e com o melhor de cada ser humano. E não adianta fugir, é o que é. Toda a gente vai traçar o nosso caminho no momento certo para que nós possamos aprender aquilo que nós precisamos aprender. E quando nós olharmos às situações que são tão repetidas, é porque possivelmente nós não estamos a aprender nada. Aquela situação se repete e repete e repete, é que provavelmente nós ainda não olhamos com a devida atenção e tirar a sabedoria que aquilo tem para nos ensinar. Trazendo para as constelações familiares, só, realmente, quando a gente exclui, né, nós aprendemos tudo que é excluído volta para a gente até a gente olhar, né? Então, quando a gente exclui nosso pai, nossa mãe, né, ou alguém da nossa família, a gente tende o universo, né, traz para a gente pessoas, situações iguais para que a gente olhe, né, no relacionamento, no trabalho, né, no dia a dia, para que eu olhe para isso. Então, existem ambientes, assim, que eu não consigo me liberar, que nem a família. Eu não posso sair da minha família. Eu não posso falar, não quero mais ter família. Não dá. Eu pertenço e eles também pertencem. Então, tem ambientes que não dá para a gente sair do ambiente e mudar, né? Se liberar, assim, sair daquele ambiente. Tem ambientes que a gente tem que ficar ali, né? Tem que continuar ali. Então, nós temos que saber olhar Depende, para isso de forma diferente, né? dependendo da circunstância. Eu acredito que, desculpa ter interrompido, Pode falar. eu acredito que, independentemente de ser a nossa família, nós nascemos nesta família porque precisamos de aprender.
mas isso não nos coloca no lugar de sermos obrigados a conviver. Porque se existem situações em que nós já não nos sentimos adaptados, se já não nos servem, nós honramos, nós olhamos para isso, nós agradecemos o que aprendemos, mas do meu ponto de vista, nós não somos obrigados a permanecer ali, seja em convívios, seja no que for. A família, sim, ela veio para que nós viéssemos, ou seja, nós viemos de uma família de origem, mas depois nós vamos crescendo e vamos também formando a nossa família. E vamos respeitar, vamos honrar a nossa família, obviamente, mas isso não significa que se eu estou num ambiente onde eu sou destratada, eu tenho que continuar ali. Essa parte eu não concordo, mas é só o meu ponto de vista, não é? Nós temos que nos permitir ser autênticos connosco e esta parte que requer coragem, a coragem de desiludir as pessoas, a coragem de não sermos sempre os bonzinhos e permitirmos-nos sair dos ambientes que nos desagradam, sim, ainda que sejam ambientes familiares. Aqui o amigo disse, o Tony, disse, numa relação é bom perguntar, isso funciona para mim, isso me honra. E nós podemos também acrescentar aqui, isso funciona para nós, isso honra-nos. Porque assim como nós podemos estar com uma pessoa que acreditamos que não nos faz bem, nós também podemos olhar, eu estou a fazer bem a essa pessoa. Então, esta relação funciona para nós os dois. O que é que nós os dois podemos fazer para que isto melhore? Na relação amorosa ou mesmo entre dois amigos. E se não dá para fazer mais nada, ou se um faz e o outro não, e não há ali um meio termo, não há um equilíbrio, não há um consenso, então é só seguir o leve, cada um seguir o seu caminho. Agora, se funciona para os dois, isso não significa que todos os dias vão ser perfeitos, vão ser maravilhosos, mas significa que nós estamos dispostos a trabalhar juntos para que haja uma melhoria. Ok, hoje eu não estou tão bem e o meu parceiro até está super alegre. Eu posso simplesmente conversar com ele, não é nada sobre a nossa relação, mas eu não estou bem, eu preciso de me acolher. Eu não tenho que reprimir a alegria dele e soltar a minha raiva para cima dele porque eu não me sinto bem. Então, é encontrarmos um equilíbrio. As relações, elas são desafiadoras, sim. Elas são desafiadoras. Elas estão aqui para nos ensinar a nós nos trabalharmos. Mas elas não vão ser perfeitas. Mas nós também não temos que nos encaixar em lugares que já não são para nós. Porque quanto mais nós olhamos para dentro, quanto mais nós vamos mudando o nosso pensamento, a nossa forma de agir, as nossas palavras, tudo, nós vamos perceber que existem pessoas que já não vão caminhar lado a lado connosco, porque nós estamos a mudar uma energia e existem algumas pessoas que não. Então já não estamos aqui numa lateralidade e está tudo certo. Aqui uns estão a andar a pé, outros de trotinete, outros de carro, outros de avião. Estamos todos a caminhar para o mesmo. Só que uns vão caminhar de forma mais rápida, outra menos rápida. Cada um tem o seu ritmo. Nós não podemos obrigar ninguém a caminhar connosco, nem entender o nosso caminho, porque ele é só nosso, o nosso caminho interno. E quando as pessoas não entendem e não fazem minimamente o mesmo caminho, não vale a pena a gente forçar ou tentar que nos entendam, que nos acolham, porque eles não estão preparados. Às vezes eles ainda têm muitos conflitos internos para olhar, para lidar, e não é sobre nós, como tu disseste. Aquela pessoa vai-me tratar mediante aquilo que ressoa dentro dela, e não sobre aquilo que eu sou. Então há pessoas que simplesmente elas ainda não estão prontas para dar esse passo de olhar para dentro, de acolher as suas questões, porque elas acreditam que são só luz, mesmo que abram a boca e só falem mal de toda a gente, mas é o que elas acreditam e só nos cabe respeitar. Mas eu acredito sim que nós podemos nos retirar de todo e qualquer lugar que não nos faça bem. Ah, tá certo. Talvez eu não tenha me expressado direito, até peço desculpas para Desculpa. você e para vocês. Assim, o que eu quis dizer só é assim, não estou dizendo que você tem que ficar nesse ambiente familiar tóxico só porque você é da família, né? Ninguém é obrigado a ficar num ambiente que não se sente bem, que não é valorizado, não é respeitado, que não tem voz, né? Que não se sente pertencente nem acolhido. Não, de forma alguma eu trouxe essa fala aqui. O que eu gostaria de deixar claro é assim, nós nascemos numa família, nós pertencemos. Essa é a nossa família. Queiramos ou não, é aquela família que nós temos, que nós fomos, né? Nós nascemos para pertencer. Mas não, como você disse perfeitamente, eu concordo, se não somos obrigados a ficar aqui naquele ambiente, né? O que que nós temos que fazer então? Virar as costas e ir embora e ignorá-los? Não.
aí também nós vamos criar um emaranhado com a nossa vida, porque tudo que eu excluo, que eu viro as costas de uma forma agressiva, ou arrogante, ou egoísta, ou superior, né, me colocando maior do que eles, não, vocês não sabem fazer direito, eu vou fazer do meu jeito, mas naquela forma arrogante, sabe? Se sentindo maior que eles. Eles que eu falo, nossos pais, né? Pai, mãe e avós. Então, quando eu faço esse movimento de arrogância, eu vou trazer um emaranhado para minha vida e eu não vou conseguir viver a minha vida plenamente, sabe? Porque vai me faltar a energia, a força do meu pai e da minha mãe. Como que a constelação traz para a gente? Não é você conviver com eles de forma tóxica. Não, não, nunca a constelação trouxe essa ideia. É você olhar para eles de uma forma, se colocando no seu lugar como filho, você pequeno e eles grandes, e devolvendo para eles aquela raiva, aquela mágoa, aquela tristeza, aquele peso, aquela dor que você carregou deles até hoje. Devolve para eles porque eles são grandes, eles dão conta, você fica só com o que é seu para poder ir para a sua vida. Você pede para eles a bênção e a força, vira com amorosidade para eles e segue a sua vida. Aí sim, você sai desse ambiente que você falou, né? Que não é muito, não é bom, né? Mas de uma forma grato, com gratidão, entendeu? Sem arrogância. Então, assim, dessa forma que eu quis dizer. O ambiente que a gente está influencia muito no nosso dia a dia, no nosso bem-estar, na nossa saúde, nas nossas emoções, no nosso equilíbrio, né? Então, isso vale para a família, vale para trabalho, vale para relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, todo ambiente que a gente está que não é bom para a gente, além de termos o direito e a liberdade de ir, nós temos que ir embora mesmo, porque não faz bem para a gente, não está agregando nada para a gente. Só que eu gostei muito que você falou, de repente eu fico naquela posição do alecrim dourado, né? Só os outros que me fazem mal, e eu não faço mal para ninguém, eu também faço. Então eu também me Isso. coloco eu penso sobre isso, né, nessa reflexão, e coloco nessa reflexão, será que eu também não estou sendo tóxico para essa pessoa? Será que eu também não estou impedindo ela da evolução dela? Será que eu não estou prejudicando a vida dela? Então, eu me coloco nessa reflexão e vejo, não, realmente eu estou impedindo aquela pessoa de evoluir, porque eu faço tudo por ela, ou eu dou tudo para ela, ou eu fico só sugando dela que ela me dê tudo. Cadê o equilíbrio, né? Cadê aquele equilíbrio dos dois? Não tem. Ou Então, eu mesmo também, se eu tiver a consciência, eu também me retiro, né? Mas também de uma forma amorosa. A retirada que eu falo, só não pode ser de uma forma egoísta, arrogante, como um abandono. Se eu fizer esse momento de abandono, não vai ficar emaranhado com essa pessoa ainda, entendeu? Porque esse laço não foi rompido de forma correta, né? Porque a raiva, o abandono, o desprezo, a exclusão, né? Tudo isso aí não rompe o vínculo. O vínculo permanece ele ainda, o vínculo energético com a pessoa, né? Quando eu devolvo para ela o que é dela, fico somente com o que é meu, ela devolve o que é meu, ela fica somente com o que é dela, e a gente se separa, né, de uma forma harmônica, aí sim, aí o vínculo foi desfeito, até o energético foi desfeito. Eu espero que você tenha entendido, vocês também, pessoal. Eu nunca quis dizer que você tem que ficar num ambiente tóxico, não. Não, eu entendi e eu peço desculpa, não foi intenção minha corrigir, era só mostrar que por vezes nós ficamos nesse lugar de eu não posso sair porque é a minha família, eu não posso. Eu ouço muitas pessoas dizerem isso. Elas literalmente são maltratadas e acreditam que são obrigadas a conviver, a estar presente em convívios de família, em jantares, almoços, sendo que aquilo faz-nos literalmente mal. E nós não somos obrigados a estar nesses ambientes. Obviamente que não precisamos de ser arrogantes, de nos sentirmos superiores a ninguém e simplesmente honrar, mas entender que, ok, estas pessoas estão no seu caminho, estão a fazer o melhor que sabem, mas eu também posso fazer o melhor que eu sei. E às vezes o melhor que eu sei fazer é exatamente retirar-me para me fazer bem, ao invés de eu ficar à espera que essas pessoas me façam bem. E relativamente a este lugar de arrogância e de nós acreditarmos, por exemplo, que só os outros nos fazem mal. Por vezes nós também somos os tóxicos, nem que seja na nossa intenção de ajudar,
de dizer, olha, podias aprender isto, podias fazer terapia, podias. Quem disse que a pessoa quer? Quem disse que a pessoa está preparada? Quem disse que a pessoa quer mudar ou melhorar alguma coisa? Então nós também podemos ser arrogantes e tóxicos ao tentar forçar uma situação, impedindo que essa pessoa aprenda as suas lições, cargue com as consequências das suas Assim escolhas. como as pessoas nos fazem, nós também fazemos. E lá está, as boas intenções vão depender sempre do lado de quem, porque eu posso acreditar que te estou a ajudar, que te estou a indicar uma coisa que tu deves fazer, mas tu simplesmente podes não estar aberto, podes não estar pronto. E então eu também me torno tóxica na tua vida por estar sempre a forçar. Anderson faz isto, Anderson vai cuidar da saúde, Anderson estás doente, vai ao médico, vai fazer. Eu estou a ser tóxica, porque tu és um adulto, tu sabes que estás, por exemplo, né? Se estiveres doente, sabes das tuas questões, então tu tens toda a liberdade de ir ao médico se tu assim entenderes que precisas de ajuda. E provavelmente nós, com este apego que nós temos às pessoas, com este amor e com esta vontade de ajudar, temos sempre a tendência a dizer: não tens que ir fazer. Não, não tenho que nada. Cada um vai fazer exatamente aquilo que estiver aberto a fazer, aquilo que sentir vontade de fazer, independentemente de ser bom para nós ou não. É um lugar difícil nós respeitarmos também a vontade dos outros e as consequências das suas escolhas, porque por vezes são pessoas muito próximas a nós e ninguém gosta de ver uma pessoa da família ou amigos próximos doente, que não se cuide, que não cuide da sua vida, que não olha aos seus vícios, às suas questões, às suas doenças, mas nós às vezes só temos que simplesmente deixar que a pessoa faça aquilo que acredita ser o melhor para si, mesmo que isso nos magoe, mesmo que isso não seja o melhor para nós, mesmo que isso não seja a nossa vontade, mas é a vontade daquela pessoa e só nos cabe respeitar. Isso mesmo. Existe, às vezes, toxicidade disfarçada de amor também, sabe? Mas a pessoa acha que Sim, está fazendo bem para outra e não está. Ela está deixando a outra, ela está impedindo a outra pessoa de evoluir, né? Querendo fazer tudo para ela, evitando que ela, né, que ela tenha, passe por alguma situação, que ela tenha algum aprendizado, né? Então, às vezes, você achando que está fazendo bem para a pessoa, não está, está fazendo mal, você não está deixando ela evoluir, né? Então, às vezes, está isso. disfarçado de amor. E como eu estava falando, os ambientes que a gente frequenta geralmente influenciam muito na nossa emoção, né, no nosso sentimento. Então, quando a gente não se sente mais bem num ambiente, numa relação, num ambiente, num local de trabalho, ou numa amizade, ou numa relação amorosa, nós somos livres e temos realmente que deixar mesmo, porque nós não temos que ficar ali presos porque preso só porque nós temos que ficar ali, sabe? Não está fazendo mais bem para a gente. Então nós temos que deixar mesmo. E isso é Isso. muito importante.